Estamos estudando sobre questão de sabedoria. E vamos para a parte 2 hoje. Semana passada, se você não veio, não ouviu, está no nosso site, você pode ouvir ou assistir e complementando com essa que nós vamos estudar hoje. A gente viu aqui que sabedoria é tudo na vida de uma pessoa. Quem deseja ter uma vida abençoada, busca sabedoria. Lemos o texto de Tiago, que disse, se você quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Vimos aqui que quem tem sabedoria sabe tratar melhor as pessoas, sabe ter um relacionamento bom com todo mundo, sabe tomar decisões, pensa para tomar decisões. Na maioria das vezes fica calado. O próprio Salomão escreveu que o tolo, quando está calado, parece sábio. A gente viu aqui que quem tem sabedoria tem uma vida melhor em todos os aspectos. Até brinquei aqui, falei que quem tem sabedoria cuida do seu corpo. Aliás, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar dele. Falamos aqui de ir no médico, gente que tem medo de médico, medo de dentista. E eu me lembrei, essa semana, preparando essa segunda parte, que uma vez eu estava aqui, ano passado, na igreja, no escritório aqui, e tem uma irmã da igreja aqui, uma senhora, que ela faz unhas. E eu faço as minhas unhas, né? E, tá vendo? E aí, um belo dia, chega um irmão, bate na porta, e eu fui atendê-lo, meio que descalço, estava no meio, né? Tinha que chegar justo nessa hora, né? E ele falou, olhou para mim assim, falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou fazendo as unhas. Ele falou, o senhor? Eu falei para ele, cara, eu jogava bola, joguei bola a vida inteira. Tinha um dedão assim, uma unha encravada, preta. Eu tinha até vergonha de tirar o tênis do pé. Essa irmã, com muito carinho, foi cortando, foi tratando. Hoje minhas unhas são lindas do pé. Eu falei, eu vou agora... Ai, homem não faz unha. Aliás, eu nunca entendi o que é fazer unha, porque a unha já está feita, né? Mas, enfim... Essa irmã tratou, depois de uns 3, 4 meses, minha unha hoje, tenho até prazer de andar de chinelo. Por quê? Eu tenho sabedoria. Ah, mas os outros vão falar, o pastor faz unha. Fala o que quiser, para mim eu estou me lixando. O importante é eu cuidar da minha vida. Eu tinha a unha encravada, preta, agora ela está boa. É simples. A gente viu aqui que precisamos ler mais a Bíblia, gastar tempo com coisas úteis e deixar as coisas fúteis de lado. A gente viu aqui a diferença entre sabedoria e inteligência. Nós vivemos num século que as pessoas são muito inteligentes, mas muito inteligentes. E apesar de muita inteligência que se tem hoje, tem gente usando a inteligência para o mal. Quem é sábio, além da inteligência, quem tem sabedoria, ele sabe viver uma vida abençoada e sabe abençoar os outros com a sua inteligência. Nós vimos aqui que inteligência é um dom natural que vem de Deus, todo mundo tem um tipo de inteligência, e pessoas que têm conhecimento, que desenvolvem tantas coisas maravilhosas que a gente sabe que existe por aí hoje. A gente viu aqui que um ladrão, um corrupto, ele pode ser muito inteligente e usar isso para o mal. Enfim, se você quiser, ouça a mensagem da semana passada, que acho que vai ser legal, vai te trazer muito entendimento acerca disso. A gente viu também que a sabedoria, ela vem de Deus. A gente entendeu aqui que quem pede sabedoria, Deus dá. E por que a gente precisa de sabedoria? A gente precisa de sabedoria para viver uma vida melhor, para cuidar da gente, para cuidar da família, para entender algumas coisas que as pessoas vivem hoje com muita inteligência, mas com pouca sabedoria. E a gente viu aqui também que existem muitas pessoas que, sábias, escrevem palavras maravilhosas. Existem aqueles inteligentes que escrevem algumas frases boas,
E existem aqueles idiotas que escrevem um monte de bobagem e põem na internet. A internet, a gente viu aqui semana passada, que quem quiser postar bobagem, põe a hora que você quiser, e tem de monte. Se você buscar frases na internet, você vai achar um monte de coisa boa, mas vai achar um monte de bobagem. Eu pensei em algumas, como na semana passada, alguns sábios escreveram o seguinte, primeira delas, o homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute. Isso está relacionado com o texto de Provérbios. Salomão falou sobre isso. O homem comum fala. O sábio, ele escuta. O tolo vive discutindo. Uma outra frase interessante que eu achei aqui de uma pessoa sábia, ele disse, geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Este foi o Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores franceses aí do passado. Albert Einstein, ele disse que no meio de toda dificuldade existe sempre uma oportunidade. Um outro artista de cinema, Charlie Chaplin, eu achei interessante, já não é tão sábio, mas é inteligente, ele disse, nunca se abale, pois até um pé no traseiro te faz caminhar para frente. Então, Martin Luther King disse que a velha lei do olho por olho deixa todo mundo cego, e deixa mesmo. O sábio ou o inteligente, ou como você queira, chamado Mr. Bean, ele disse que nessa vida até uva passa. Só o que não passa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, Jesus disse, pode passar tudo menos a minha palavra. Salomão, em Provérbios 17, 28, escreveu, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Um outro pensador escreveu algo interessante, ele disse, conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocá-la na salada de frutas. Um outro inteligente escreveu, se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. E é uma verdade, porque tem gente que usa ferradura atrás da porta, enfim. Já uma velha frase conhecida do Chaves, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer ter uma vida abençoada? Seja sábio, acorde mais cedo e vá trabalhar. Tem uma frase bacana que diz, querido amigo, se você ficar feliz, eu fico feliz. Se você ficar triste, eu fico triste. Então, por favor, fique rico. Amém, irmãos? Fique rico, que assim eu vou ficar também. O sábio Chapolin, também colorado, disse que tudo na vida passa, menos cobrador e motorista. Essa é velha, mais velha que a minha avó, né? E por último, o sábio Seu Madruga disse que mulheres para ficarem bonitas vão ao salão de beleza, homens para ficarem bonitos vão à concessionária. Pode ser mais feio do que for, mas se tiver um carrão, as minas gostam. Muito bem. Falando sobre essa questão de sabedoria, na Bíblia a gente encontra muita gente sábia. E a gente pode aprender muito com a vida deles. Abraão, Isaac, Daniel, José, Sadraque, Mesaque e Abednego, Esther, Ruth, Davi e também, claro, Salomão. Se tem alguém na Bíblia que foi um grande sábio, foi Salomão. E o que aconteceu na vida de Salomão para ele ficar tão sábio? Vamos ler juntos. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí, por favor. Obrigado, querida. Primeiro no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Se tem alguém que tem sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura, faça isso. O que Salomão escreveu e ensinou sobre sabedoria? Versículo 1 de Provérbios 1, ele diz, meu filho,
se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. 2, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3, se chamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Versículo 6, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Versículo 7, ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. 8, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Versículo 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 10, pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 11, o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Versículo 12, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam no caminho, exultam com a maldade dos perversos, 15, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Versículo 16, ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. 17, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Versículo 18, a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19, os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. 20, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Versículo 21, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Versículo 22, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios capítulo 2, versículo 1, ele diz, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por quê? Versículo 2, ele responde, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Se você fizer isso, versículo 4, ele diz, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Versículo 5, ele diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. 7, e último desses que quero ler, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Versículo 8, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Como é que Salomão chegou nesse ponto? Se você pode, vamos ler 1 Reis, capítulo 3. Veja que interessante, para quem nunca leu essa história, para quem já leu, ótimo. 1 Reis, o livro que conta a história de reis que viveram no passado, governando o povo. Versículo 5. Diz que, 1 Reis 3, 5, amém? Tudo bem aí, beleza? Estou ouvindo folhas folhearem. Não tem problema, eu aguardo. Beleza? Podemos ler? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5,
Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Versículo 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Versículo 7, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Versículo 8, teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Versículo 9, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? Versículo 10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Versículo 11, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Versículo 12, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Versículo 13, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Versículo 14, e, uma condição aqui, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Versículo 15 e último, então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Deixa aberto aí que já vamos voltar. Eu acho que se Deus aparecesse hoje para muita gente e perguntasse: o que você quer? Pede o que você quer que eu te dou. Olha, eu tenho certeza que ia ter gente que ia pedir assim: Deus, que o meu time seja campeão. Principalmente torcedor da Portuguesa. Eu teria certeza que teria gente que pediria o seguinte: Senhor, eu quero ficar rico. Eu quero ganhar na loto. Senhor, eu quero arrumar uma mina. Senhor, eu quero arrumar um mino, porque está difícil a coisa, eu preciso casar. Senhor, eu preciso de um trabalho, um bom trabalho. Senhor, eu preciso de uma boa casa. E eu estou falando isso porque geralmente, num culto como esse, Deus está presente e a gente tem a oportunidade de falar com Deus. Só que muitos de nós não cumprem a Bíblia, ou não lê a Bíblia, porque se a gente lesse a Bíblia, a gente falaria muito menos, adoraria mais a Deus, e na hora de pedir coisas, pediria sabedoria a Deus para a gente organizar a nossa vida e viver uma vida muito melhor. Salomão, ele pediu o seguinte: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para eu tomar decisões, para eu fazer as coisas certas. E Deus olhou para ele e disse: meu filho, já que você não pediu riqueza, nem morte de inimigo, que o reinado de Salomão foi um reinado de paz. O seu pai Davi era um rei de guerras, de batalhas. Salomão, ele não enfrentou nenhuma batalha, ele teve um reinado de paz. Porque Deus disse para ele: olha, você não pediu morte de inimigo, você não pediu riqueza, eu vou tornar você rico, vou tornar você famoso, o teu reino vai ser de paz e você vai ser o cara mais sábio. Está bem claro no texto. Não houve nem haverá. A gente está no século 21. Talvez você diga assim: nossa, mas a capacidade dos homens hoje são fantásticas. Sim, mas se você ler a história completa de Salomão, você vai ver que ele desenvolveu, criou coisas que não existiam na época, a ponto de pessoas virem de todas as partes da terra ter com ele e ficavam maravilhados de ver a sabedoria que esse homem tinha. Uma das primeiras provas que ele passou, está aí em 1 Reis, capítulo 3, volte aí para a Bíblia, por favor. Versículo 24, a primeira prova que ele passou, duas mulheres brigavam por um filho,
Um filho de uma delas morreu, uma esperta pegou a criança da outra, elas começaram a discutir, levaram para o rei julgar a causa. Versículo 24 de 1 Reis 3, o rei diz o seguinte, o rei Salomão: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. 25, ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Versículo 26, a mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, ela clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, corte-a no meio. 27, então o rei Salomão deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. 28 e último, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Primeira prova que ele teve, ele tomou uma decisão justa. Por isso que eu insisto aqui, meus irmãos, eu tenho insistido e vou continuar insistindo na nossa comunidade, em prezar pela palavra de Deus, em conhecer essa palavra. O problema é que as pessoas não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem a Bíblia, tem várias coisas que estão contidas nelas que já deveriam estar na minha e na sua vida. Como a gente não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, a gente vive a vida hoje. Uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na nossa vida hoje é sabedoria. Neste século de muita gente, a gente precisa, além da inteligência, sabedoria. Porque não está fácil hoje lidar com pessoas. Não está fácil hoje viver uma vida de paz. Por todos os lados você é cercado de gente que quer discutir, que quer brigar, de gente que quer falar mal de você, de gente que inveja você, de gente que luta contra você. Todos os lugares, em todos os segmentos, até na própria igreja. Até na própria igreja, infelizmente, acontece isso. Fazer o quê? Jesus disse que teríamos na igreja joio e trigo. Dia desses eu perguntei para um senhor, falei: escuta, eu te conheço há tantos anos, por que você só vai na igreja uma vez na vida e outra vez na vida? Não vou falar uma vez na vida, outra na morte, porque ele está vivo. E ele disse: olha, pastor, para ser sincero, é porque tem umas pessoas falsas lá, né? Eu falei: eu sei que tem até na tua família, na minha tem. Ele falou: isso é verdade, tem na tua empresa. Eu já tive empresa, tem pessoas falsas, eu já convivi com pessoas falsas. Na rua você encontra pessoas falsas. No banco você encontra pessoas falsas. Quantas vezes eu falei com o gerente, nada contra você, tá, Jefferson? Mas quantas vezes eu falei com o gerente falou: beleza, pode contar comigo. E na hora H o cara: ó, tchau, antes eu do que você. Eu cuido da minha vida, cuida da sua. A gente convive com pessoas falsas. Eu disse para ele: se você for para a igreja para olhar as pessoas que são falsas, você vai encontrar gente falsa, gente mentirosa, você vai encontrar gente interesseira, mas também você vai encontrar boa parte de gente que está ali adorando a Deus, vivendo uma vida, procurando melhorar a vida, crescer diante do Senhor. Então, se você for para a igreja, olha para essas pessoas. Beleza? Beleza, pastor. A verdade é que hoje, irmãos, para a gente ter uma vida abençoada, a gente precisa de muita sabedoria. Sabedoria para tomar decisões na hora de fazer compras. Eu conheço hoje muitas pessoas que estão buscando aí nas igrejas campanhas de prosperidade para ficarem prósperas, para comprar coisas. Gente que gasta o que tem e o que não tem para ter as coisas, para mostrar as coisas. Bobagem. Quem é sábio, ele gasta apenas naquilo que é necessário. Ele gasta dentro do seu orçamento. Infelizmente, a gente vive numa parte do mundo, o Ocidente, que é ligado ao dinheiro, que é ligado às coisas. As pessoas têm que comprar, têm que ter, têm que viver, têm que buscar. A cada dia que passa tem um lançamento de carro novo. E eu não estou falando que você não deve ter um carro novo. Se você tem dinheiro, vai lá e compra, beleza. Eu estou falando que as pessoas ficam sonhando e se matam por isso. Isso é falta de sabedoria. Tem gente que não tem vida financeira abençoada porque não sabe o princípio da sabedoria financeira. Salomão, o cara mais rico dessa terra, ele escreveu, está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aí tem gente que fala assim, mas eu não dou dízimo, eu sou abençoado. Pois é, irmão, se você fosse um dizimista, além de você abençoar a obra de Deus, você seria muito mais abençoado. Porque Deus tem prazer em abençoar. O problema é que você não entendeu o princípio bíblico, eu sou obrigado a dar dízimo? Lógico que não. Eu sou obrigado a dar oferta na igreja? Lógico que não. Se você vai numa igreja, o pastor fala, para você ser abençoado, você precisa fazer isso. Tem um mecanismo, um caminho bíblico, Deus deixou isso. Dá e ser-vos-á dado. Agora, ou você crê nisso, ou você não crê. Quem tem sabedoria, crê. Quem não tem, fala, não, eu não preciso disso. Beleza, continua a tua vida. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Se você crê em Jesus e for batizado, você vai ser salvo, se você permanecer firme. Não é porque você dá dinheiro ou você não dá. Agora que muita gente hoje perde a oportunidade de crescer financeiramente, de ter uma vida estabilizada financeira, porque o princípio da sabedoria, Salomão disse, honre o Senhor com os primeiros frutos da tua renda. Ou seja, você recebeu o teu salário, lembra-te de Deus, da obra dele. Deus precisa de dinheiro? Lógico que não. Deus é dono da prata e do ouro. A obra dele aqui, para crescer, para ir para frente, precisa de recurso. Agora, se você tem condições, tem fé para isso, ótimo. Se você não tem, beleza, está faltando sabedoria, você que sabe, é um negócio teu e Deus. Eu não estou aqui para te obrigar a nada, eu estou aqui para te ensinar a palavra. Salomão escreveu, você quer ter uma vida, uma saúde abençoada? Tem vários textos, eu pensei aqui 3. Você quer ter saúde na tua vida? Seja sábio. Em Provérbios 17, 22, ele diz, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E tem pessoas que ele não tem sabedoria, apesar de dizer que conhece Deus, que conhece Jesus. Ele não tem sabedoria. Ele vive sempre reclamando da vida, ele vive sempre fraco, ele vive sempre desanimado, ele vive ressequido, ele não conversa com as pessoas, ele tem medo. Eu tive várias decepções no passado, irmão, a gente já estudou sobre isso aqui. Vira a página, segue a vida, esquece o que ficou para trás, viva o melhor de Deus que ainda está por vir para a tua vida, seja sábio. Tenha uma saúde abençoada. Num outro texto, Provérbios 18, 14, Salomão escreveu, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Meu irmão, a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa ter sabedoria. Ainda ontem, estava em Campinas com o pastor Furioso, na igreja dele, no final a gente estava juntos lá, conversando, batendo um papo, e a filha dele, a Pamela, que teve câncer no útero, teve que tirar o útero fora, uma menina de 20 e poucos anos. Passou um ano, teve câncer no intestino. E teve que ficar 1 hora e pouco operando com tudo para fora, cortar. A médica disse, eu vou tentar, eu não garanto que ela vai ficar viva. E ainda assim, essa moça sábia disse o seguinte, eu tenho Deus, se Deus quiser me curar, Ele cura, se Deus quiser não curar, Ele não cura, não tem problema nenhum, vamos operar. E operou e estava lá e comeu pizza pra caramba, e toma Coca-Cola, e chupa gelo, e a gente brinca, tira o sarro dela, ainda brinquei com ela, falei o seguinte, falei, filha, que ela chupa gelo, né? É incrível, nunca vi pessoa ficar chupando, botar um copo assim, encher de gelo, botar um pouquinho de Coca-Cola, acabou a Coca, fica chupando gelo, mordendo gelo. Jesus amado, cada louco é sua mania, né? Enfim. Mas é uma menina sábia, uma menina que tem definido dentro da sua mente o seguinte, eu quero viver a minha vida, e enquanto estiver aqui, Deus está comigo, ponto, acabou. Não tem treta com ninguém, não tem preocupação nenhuma, come, ainda brinca, fala assim, eu hoje como de tudo, faço de tudo. Para quem já venceu 2 cânceres, para mim eu vivo a vida. Agora tem gente que, como está dizendo aqui, tem um espírito deprimido. Ai, meu Deus, minha vida, Jesus, como vai ser, Senhor? Ai, meu Deus, tem misericórdia. Meu, para com isso, você tem Deus? Ou será que você não tem? Você tem Deus, seja sábio. Acorda de manhã, levanta as mãos para o céu e diz, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Está comprovado, eu já falei aqui, repito, cientificamente, com a ciência, com a medicina, se comprovou, 70% das pessoas que são enfermas, doentes, são doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente e afetam o organismo. Por isso que a pessoa vai no médico, faz exame e não consegue achar nunca, porque está na mente. Ele tem um espírito deprimido, fica chorando, fica reclamando, fica triste. Para com isso em nome de Jesus, seja sábio. Levanta de manhã e pensa no que é bom.
Se você pensar no que é ruim, todo mundo pensa no que é ruim. A condução é ruim, o trânsito é ruim, a situação é ruim, é tudo cheio de dificuldade, pessoas cabisbaixas, pessoas no celular, pessoas tristes, deprimidas. Seja diferente, seja sábio, tenha uma vida abençoada, tenha um corpo abençoado. Salomão escreveu em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E como tem gente invejosa hoje, estou falando de gente que está dentro de igreja, ai, aquele irmão é abençoado, olha o carro daquele irmão, ai, se eu tivesse um carro daquele, olha aquela irmã, ai, se o marido dela, ai, Jesus. Para com isso, meu. Esses dias um pastor amigo meu, lá na igreja dele, estava falando para a gente. Terminou de pregar, foi uma mulher lá na frente, falou para ele assim, ô pastor, você não tem um irmão assim como você, que prega, inteligente? Ele falou, tenho, e ele é bem casado que nem eu. Ponto. A gente precisa ter algumas coisas definidas dentro do nosso coração. A tua vida ou a minha vida às vezes vai mal porque a gente não tem sabedoria, a gente fica pensando na doença, na enfermidade. Essa mesma menina, Pamela, filha do pastor Furioso, a gente estava dando risada ontem, que quando ela fez quimioterapia, a quimioterapia tinha uma outra senhora do lado, uma outra moça do lado, que deixava no mínimo, era uma gotinha que caía, a menina, ai, está doendo, pelo amor de Deus. E ela deixando no último negócio, parecia... E ela lá, tá bom, está doendo? Não, está doendo nada não. Manda bala aí. Jesus amado. Que a menina, eu falei para ela, acho que você veio de uma nave espacial, deixaram aqui na casa do teu pai. E parece ET, né? Enfim, cabeça boa, corpo bom. Amém, irmão? Quem não tem problema nenhum aqui, levanta a mão, eu quero te conhecer. Todo mundo, quem tem problema aqui? Dificuldade, luta. Todo mundo, né? E é por isso que você vai ficar então com a cabeça baixa, deprimido. Meu irmão, Deus é contigo. Seja sábio. Amém, queridos? Tem muita gente em nosso dia que é inteligente, mas não usa a inteligência porque é bom e não tem sabedoria. A gente precisa tomar cuidado com muitas coisas que a gente tem feito nas nossas vidas. Tomar cuidado com as nossas decisões. Tomar cuidado com aquilo que nós estamos vivendo a cada dia. Cuidado, cuidado. Tem gente hoje inteligente, mas não é sábio, ele está correndo atrás do dinheiro. Ai, porque eu preciso do dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Você precisa ter uma vida abençoada, uma vida saudável. Você não precisa correr atrás. Você tem um Deus que cuida de você. Lá na Itália tinha gente que corria atrás do dinheiro e tinha suas casas, e de repente veio um terremoto e acabou com tudo. Gente chorando porque perdeu tudo, porque a vida deles estava ligada àquilo. A tua vida não pode estar ligada em nada. Eu e você podemos morrer a qualquer momento, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, vai ficar tudo aí. Então, meu irmão, tenha sabedoria. Trabalhe menos. Viva mais. Tem gente que vive se matando de trabalhar. Eu até entendo. Eu entendo hoje que a gente vive numa mega cidade. São Paulo virou uma cidade de serviços, não é mais uma cidade de indústria. Antigamente tinha várias indústrias. Se eu for na Vila Leopoldina hoje, há 30 anos atrás eu trabalhei lá, era cheio de indústrias. Se você for hoje, só tem prédio, e estão construindo mais. São Paulo tem hoje quase 60 shoppings. Tem gente que tem que trabalhar de domingo, de madrugada, de noite, eu sei, eu entendo isso. Mas tem gente que está correndo atrás disso. Toma cuidado, meu irmão, não fique desgastando a sua saúde. Dia desse eu encontrei um irmão aqui da nossa comunidade, vi ele com os olhos no fundo assim. Falei, meu, para, cara, você não precisa disso, você tem casa, você tem teu carro, você tem tua família. Da outra vez que eu falei para ele, eu falei assim, meu, seja sábio, cara. Você está trabalhando que nem um condenado, daqui a pouco você morre, tem um piripaque aí fica tua mulher aí, ó, 30 e poucos anos, com os teus filhos, com o teu dinheiro, com a tua casa, o teu carro, aí vem um outro e ela assume o teu lugar, bestão. Para de se matar, cara. Não, é verdade, pastor, é verdade. Não, você tem razão, pastor, é verdade. Mas como meu pai dizia, se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Ele continuou na mesma vida. Pena. Por isso que Salomão, em Provérbios 21,
capítulo 21, versículo 3, desculpe. Ele escreveu o seguinte: fazer o que é justo é certo, ou fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então tem gente que vive de igreja em igreja aí oferecendo sacrifício, se matando lá. O que é mais justo diante de Deus, o que é mais certo, é ser justo e fazer o que é certo. Versículo 4, ele escreveu: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Versículo 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Versículo 6, ele escreveu: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. E diga aos políticos que estão por aí envolvidos, né, com as riquezas dele. Provérbios 23, versículo 4, Salomão escreveu: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado com o que você está vivendo. Seja sábio. Seja sábio no teu relacionamento, você, marido, mulher. Seja sábio no teu relacionamento, patrão, empregado, empregado, patrão. Seja sábio lá no teu trabalho. Tome decisões certas, não vá na onda dos outros. Seja você mesmo, você é servo de Deus. Ah, pastor, mas eu dependo daquilo. Você não depende daquilo, você depende de Deus. Deus pode te colocar no lugar melhor. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa e pede. O que falta é você e eu termos sabedoria para a gente tomar decisões. Outra dica que eu te dou aqui: cuidado com paixões. Tem gente apaixonada. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu sou apaixonado por aquela situação, por aquele carro, por aquela casa. Eu sou apaixonado, eu tenho essa paixão, por aquela mulher, por aquele cara. Eu não vivo sem ele. Para com isso, meu irmão. Paixão passa. E toma cuidado. Seja sábio. Não deixe o diabo te enganar. O diabo tem vencido pessoas por causa das paixões. E a Bíblia diz que tem muita gente que está sendo vencida hoje por causa das paixões que guerreiam dentro de você e dentro de mim. Eu não sei se você sabia, mas ultimamente a psicologia, algumas pessoas inteligentes ligadas à psicologia, eles fizeram um teste, eles conseguiram fotografar uma mente, um cérebro apaixonado e um cérebro de um cara louco. Eles tiraram uma foto e as duas fotos são idênticas. Então a paixão está muito ligada com a loucura. Tem gente que fica apaixonado, fica louco. E acaba tomando decisões, acaba cedendo, acaba fazendo coisas que lá na frente, quando ele vai refletir, ele viu que fez uma bobagem. Toma cuidado, seja sábio. Você vai tomar uma decisão, antes fale com Deus. Você que é jovem, chegou uma mina aí perto de você. Mulherão, essa a Rebequinha que Deus quer. Cuidado. A mina que está aí, Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Manda. Já está, né? Cuidado. Ore ao Senhor, porque às vezes pode ser aquele príncipe que depois que casa vira sapo. E às vezes o sapo que você olha e fala assim, isso aí parece um sapo. Quando casa vira príncipe, toma cuidado. Tenha sabedoria. Estude. Trabalhe menos, curta mais a sua vida, a sua família, seus amigos. Esteja na presença de Deus, aproveite enquanto você pode adorar a Deus. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar Deus e não vão encontrá-lo mais. E a gente ainda pode encontrar. Deus está com a gente aqui hoje. Meu irmão, toma cuidado, tenha sabedoria. Por último, em Provérbios capítulo 20, versículo 22, Salomão escreveu: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Não diga isso, ao contrário, espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. E por que eu busquei esse texto? Que o que mais vê hoje são pessoas que desejam mal para as outras. Crentes, vai me pagar, vai pagar até o último, vai ver.
Deus vai pesar a mão. Tem até pastor, macumbeiro, né, que fica, você vai ver, você está me desafiando, você vai ver, Deus vai pesar a mão. Tem um na televisão aí que falou assim, você não vai nem andar mais. Você me desafiou, cara, eu sou homem de Deus. Isso aí na época de Eliseu, de Elias, acontecia. Mas como eu não sou discípulo de Eliseu nem de Elias, eu sou discípulo de Jesus. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, como eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui vivendo a vida que Jesus me ensinou, pregando a palavra. O cara vai desafiar você, vai falar mal de você. O que diz a Bíblia? Em Gênesis, Deus falou para Abraão assim, Abraão, a bênção minha vai estar na tua vida. Aonde você estiver, ali será um lugar de bênção. Ou seja, eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso de situação. Aonde eu estou, a bênção do Senhor está em mim. Eu sou a bênção. Segundo, Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão, todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Meu irmão, deixa Deus agir. Pastor, mas Deus falou isso para Abraão. Mas Gálatas 3, finalzinho do texto diz o seguinte, todos aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Essa palavra serve para mim. O que eu faço? Eu fico discutindo, falando? Não. Tenho sabedoria. Meu irmão, eu tive um sócio. Esse meu sócio era meio Pedro. Ele era tão valentão assim, mas ele era valentão com as mulheres. Com os homens ele era um cara do meu tamanho. Uma vez, na hora de receber o dinheiro, ele queria contar. Na hora de resolver pepino, ia eu e a ex-mulher dele. Nós éramos os 3 sócios. Aí uma vez lá aconteceu um problema na Kombi que entregava, pifou no meio do caminho, vivia pifando, e quando pifou ligaram para ele, ele ficou louco, não é possível, estava assim na mesa, aí pegou um saco de açúcar assim, pá, jogou no chão, porcaria. Aí eu falei, vai resolver o que se jogar açúcar no chão? Vai dar prejuízo para a empresa, besta. O que tem que fazer? Pegar o carro e ir lá socorrer. Mas vamos lá, cara. Ué, fazer o quê? Pega o teu carro, me leva, eu vou lá, dá um jeito, a gente dá um jeito. Resolve o problema. Não, mas ele era aquele cara estressado, aquele cara brigador, tal, pá. Deu um chapéu na gente, levantou uma grana violenta por debaixo do pano, foi embora, deixou a gente na mão, e ele falou que ele queria viver a vida dele. Vou viver minha vida, quero curtir. Tinha até uns sonhos assim, eu não posso falar aqui, mas eram uns sonhos eróticos que ele tinha para a praia, lá no Nordeste. Falei, tá bom. Largou a mulher, largou os filhos, largou a gente, foi embora. Juntou uma grana, na época mais de $50 mil. E hoje, infelizmente, depois de 20 e poucos anos, está sozinho, morando num lugar simples, com câncer, e infelizmente longe de Deus, porque nunca quis saber de Deus. Falta de sabedoria. E quem tem sabedoria, ele vive a vida de hoje. Eu tenho comida para comer hoje? Glória a Deus. Mas eu não tenho hoje dinheiro para ir na churrascaria, mas tenho uma graninha para comprar um frango assado. Vou comprar o frango assado e vou comer o frango assado. Amém? Mas eu não tenho dinheiro nem para o frango assado, é só para os ovão. Vou comer os ovão hoje, beleza. Glória a Deus que eu estou comendo. Porque tem gente que não come nem ovo, nem arroz. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente hoje dentro da igreja com falta de sabedoria. E a Bíblia diz, eu encerro aqui dizendo o seguinte, Deus disse através de Tiago, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, Ele quer tornar você sábio. Para você falar menos, para você fazer mais, para você gastar menos, para você se desgastar menos, para você dormir melhor, para você viver melhor, para você se relacionar com as pessoas, sem viver com treta com ninguém, viver a tua vida abençoada. Esse é o plano de Deus para mim e para você.
Pastor, mas e a crise? Eu tenho sabedoria, eu não sou mais desse mundo, eu sou cidadão dos céus. Os recursos que vêm para a minha vida, que passam por esse mundo, eles vêm dos céus. Deus já me deu, Deus já me abençoou. Eu tenho sabedoria, eu sei disso, pô. O que eu vou fazer? Eu vou viver day by day, dia após dia. De que forma? Crendo no Senhor, dependendo do Senhor, tomando decisões sábias. Pintou um negócio, opa, calma, eu vou orar antes, vou falar com o Senhor. Por isso que Salomão disse, espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória para você. Amém, irmão? Vamos ficar em pé, vamos orar. Diga para a pessoa do seu lado esquerdo ou direito, meu irmão, seja sábio. Seja sábio. Seja sábio. Tome decisões corretas. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Pense antes de se decidir. Busque ao Senhor. Ore. Clame ao Senhor. Ele está do nosso lado todo o tempo. Ele quer te capacitar para você viver uma vida sábia. Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Então seja sábio. Amém, meu irmão? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se você quer, peça sabedoria a Deus, Ele está aqui. Aproveite, esse é o momento. Peça, Senhor, me dá sabedoria. A minha vida vai ser melhor a partir de hoje. Eu dependo do Senhor, eu creio no Senhor, eu preciso do Senhor. Aproveite, Deus está aqui, aleluia.